Olá, amigos do programa Café com Verdade. Oi, gente boa do Café com Verdade. A paz do Senhor, grupo Café com a Verdade. Aos amigos Café com a Verdade, Deus abençoe. Amigos, bem-vindos ao Café com Verdade. Olá, sejam todos bem-vindos ao Café com Verdade. Estamos no grupo Café com a Verdade. Bem-vindos ao Café com a Verdade. Fala, galera do Café com a Verdade. Grande abraço, tamo junto. Queridos amigos, estamos todos juntos no Café com Verdade. Boa noite a todos, os amigos, irmãos do grupo Café com a Verdade. Nós estamos aqui com prazer, um grande prazer, mais uma vez entrevistando Aramis Cunha de Barros, meu tio, e nós temos semeado aí bastante informações sobre Deus, sobre o projeto de Deus, sobre a obra de Deus, e tem sido, assim, muito bom para o canal, tem sido muito bom os conteúdos que nós temos trazido aqui. Ô tio, a primeira pergunta que eu faço é em relação à sua vida eclesiástica, né? Se o senhor é pastor, frequenta alguma igreja, qual é o trabalho do senhor na obra? Ok, boa noite a todos os irmãos, a saudação a todos vocês aí, na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sou pastor, né? Eu não tenho cargo formal na igreja, eu me converti aos 19 anos, tenho 56 hoje, então vocês veem que tem bastante tempo de jornada já na fé, né? Uhum. Eu trabalho como missionário numa organização que produz material bíblico para evangelização. Eu trabalhei em uma outra organização do mesmo tipo, com a mesma função, uma organização inglesa, e a partir de 2007 vim trabalhar nessa organização norte-irlandesa, e eu atendo os irmãos, produzindo traduções, artes gráficas, que é a minha área, né, a área de produção gráfica, e também composição de textos, e material também publicitário para a nossa organização. Então, esse é o meu trabalho como missionário, e eu coopero na obra de Deus, muitas vezes levando estudos bíblicos, participando de escolas dominicais, ou reuniões, grupos de reflexão. Esse é o trabalho que eu faço, mas sem nenhum cargo formal. Certo, eu vou convidar todos aí a curtir o canal Café com a Verdade, mas também fazer uma busca aí no YouTube, Aramis Cunha de Barros, e daí vocês vão encontrar bastante conteúdo aí no YouTube, né, tio? Eu só houve a pergunta também sobre a questão de onde eu congrego, né? Eu me converti numa igreja, uma pequena igreja pentecostal, mas já há vários anos eu tenho seguido um caminho mais reformado, né? De igrejas reformadas, igrejas históricas, e quando eu me mudei aqui para Santa Catarina, eu e minha esposa frequentamos, embora a gente não tenha uma tradição calvinista na nossa vida, nós frequentamos uma igreja presbiteriana, que é a primeira igreja presbiteriana de Itajaí. Então nós somos membros lá, temos servido a Deus lá. Amém, tio. Então, a gente vai começar aí com a essência do Evangelho, né, os fundamentos do Evangelho, e aí o senhor pode começar aí a ler, a orar, né, e vamos lá. Ok. Eu quero convidar os irmãos para nós começarmos esse tempo de reflexão, orando ao Senhor, pedindo que Ele nos dirija na abordagem e na reflexão sobre a sua palavra. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo que vamos passar aqui, pedimos uma bênção especial sobre cada um dos irmãos que estarão nos acompanhando, que a tua palavra possa enriquecer seus corações, trazê-los para mais perto de ti, e desvelar, Senhor Deus, a tua misericórdia, a tua graça e o teu amor para conosco, manifesto em Cristo Jesus. Nós te louvamos por tudo e te agradecemos no nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu queria pedir que vocês abrissem e deixassem aberta a Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4 e comecinho do 5. Eu passo a ler aqui, talvez você tenha uma outra tradução que possa complementar aqui o entendimento, né? Pedro
diz aqui na sua primeira carta o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou, ou seja, nos fez nascer de novo, né? Nos gerou de novo para uma viva esperança mediante ou através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculada e imarcessível, reservada ou guardada nos céus para vós, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Muito bem. Uma coisa importante, irmãos, que a gente precisa ter sempre diante de nós, na nossa vida cristã, é o fato de que a nossa salvação e a nossa própria vida a serviço do Senhor é fruto da misericórdia de Deus, ou da grande misericórdia de Deus. Geralmente nós falamos que a nossa salvação é fruto da graça, e isso é verdade, isso é bíblico, nós fomos salvos mediante a graça. Mas Deus nos deu a sua graça em função de ter tido misericórdia de nós, né? Então Deus, primeiramente, se compadeceu do nosso estado de perdição, e então ele nos derramou a sua graça para que nós pudéssemos ser salvos. Pedro, como judeu, ele era, digamos assim, muito íntimo da ideia das misericórdias de Deus. Cultivava... Pois não. Essa palavra que o senhor falou, compadeceu, ela tem a ver com padecer por nós também, né? Sim. O compadecer-se é condoer-se, né? Sentir a dor do outro. Entendeu? Então isso está intimamente ligado à misericórdia. Como Deus sentiu a dor humana? Olha, ele se fez homem. Entendeu? Quando ele se fez homem, e ele não tendo pecado, tomou sobre si os nossos pecados, então aí está a essência de compadecer, entendeu? Padecer conosco, entendeu? No caso, ele padeceu por nós, mais do que conosco, né? Mas por nós. Então, a primeira ideia aqui, daquilo que Pedro está nos ensinando acerca da salvação, é que tudo começa com as grandes misericórdias de Deus, né? O que é a misericórdia? Para o judeu, o que era a misericórdia? A misericórdia era a expressão visível do amor, uma expressão visível de amor, era uma expressão de misericórdia. Então, quando a gente olha, por exemplo, registros que a gente tem nas Escrituras, no Velho Testamento, estamos falando aqui de judeu, né? Então, no Velho Testamento você tem ali Salmo 18, Salmo 136, vocês veem ali mais de 30 vezes a ocorrência da palavra misericórdia no original, né, hebraico, lá na palavra, essa palavra hesed, era a palavra traduzida para misericórdia no português, às vezes traduzida para benignidade. Vocês vão pegar algumas... Pois não. Mas você está falando da misericórdia para o judeu, porque Pedro era judeu, é isso? Porque no caso para Paulo, ele trazia um pouco de carga dos gregos, né? Mas você vai ver aqui, eu vou citar Paulo aqui, você vai ver que a mesma relação que Pedro faz da misericórdia de Deus, né, com o nosso novo nascimento, com a nossa regeneração, está presente em Paulo também, entendeu? Porque Paulo era judeu também, né? Então, assim, claro, Paulo era um sujeito que tinha um conhecimento muito vasto, né, de filosofia, tudo isso. Pedro era um cara simples, mas os dois tinham aquela forma de pensar judaica, entende? E eles prezavam muito a misericórdia, porque o judeu tinha consciência do pecado. O judeu tinha consciência do pecado, e o judeu sabia que sem a misericórdia de Deus não tinha salvação, né? Você entendeu? Então, o judeu sabia que tinha uma lei dada por Deus para ser cumprida, mas havia ali um sacrifício pelo pecado, né? Entendeu? Dentro da própria lei havia um sacrifício pelo pecado. Por quê? Porque ele sabia que ninguém ia conseguir cumprir toda a lei, né? Então era necessário o quê? Era necessária a misericórdia de Deus, né? Misericórdia para a salvação. Então, assim, você vê celebrado no Salmo, por exemplo, Salmo 118, 136, mais de 30 vezes a ocorrência desse termo misericórdia, né? E o judeu, se referindo à misericórdia de Deus,
por tudo, né? Por Deus ter criado os luminares, né? A terra, por Deus ter punido Faraó, por ter feito Israel sair ileso do Egito, pela terra prometida, tudo era misericórdia de Deus, como você vê ali, né? Então aqui também você vê Pedro, né, se referindo à misericórdia de Deus como a origem de tudo que Deus está fazendo na nossa vida, né? E é interessante a gente tentar entender como é que funciona isso em relação à misericórdia, porque quando a gente fala de misericórdia, a gente pressupõe duas coisas importantes, ou seja, a misericórdia é como se fosse uma via de mão dupla, né? Porque a misericórdia pressupõe da parte daquele que a está recebendo uma necessidade verdadeira, uma necessidade real, porque quem não carece de misericórdia jamais vai reclamar misericórdia, entendeu? Uhum. Não tem sentido, né? Porque pedir por misericórdia não deixa de ser uma certa situação de humilhação, né? Entendeu? Então, quem recebe misericórdia tem uma real necessidade. Quem demonstra misericórdia tem uma real capacidade de perdoar, né? De manifestar a misericórdia, no caso Deus, para conosco, né? E de fato ele tem a real capacidade de demonstrar como demonstrou misericórdia e satisfazer as nossas necessidades por misericórdia. No caso, a necessidade de salvação, né? Eu acho que isso está claro, né? Mas isso é importante a gente ter ideia. Misericórdia é uma via de mão dupla, de quem recebe e de quem demonstra. Então, de quem recebe uma real necessidade, de quem demonstra uma real capacidade, tá? E existem, na sua visão, existem pessoas que acham que não precisam da misericórdia de Deus? Sim, né? O ímpio, de forma geral, o homem não regenerado, ele geralmente, quando o homem tem qualquer sentimento de autossuficiência, ele demonstra que não se importa, não se vê como objeto de misericórdia, entendeu? Tá. Eu acho que o que exemplifica bem isso que eu falei aqui, a misericórdia como via de mão dupla, é o caso, você já deve ter visto, por exemplo, o caso dos condenados à morte nos países onde existe pena de morte, tá? Vamos pensar nos Estados Unidos, por exemplo, existem alguns estados que ainda têm pena de morte. Aí, o que acontece? A sentença do cara fica marcada, né, para dar de tantos anos, não é uma coisa imediata, né? O cara entra no corredor da morte, fica lá esperando o dia da sentença. Quando chega o dia da sentença, tá, o governador do estado em que aquele cara está preso, foi condenado, o governador tem a última palavra, ele tem a palavra de clemência, a palavra de misericórdia, entendeu? Percebe? Então, o condenado tem a real necessidade e o governador tem a real capacidade. Entende? É um exemplo simples, mas mostra a nossa situação, porque nós merecíamos a morte, estávamos mortos, certo? Já estávamos mortos. Havia uma cédula contra nós nos céus, né? O apóstolo Paulo fala em Efésios, nós já estávamos mortos em ofensas e pecados, entendeu? Estávamos mortos, não é que iríamos morrer, estávamos mortos, tá? Então, agora, Deus nos vivificou, ou seja, nos deu a vida. Quando, é raro acontecer isso, né? Eu não me lembro de ter acontecido algum caso, mas se o governador daquele estado diz assim, tá bom, eu vou conceder misericórdia a ele. Ele está dando uma vida nova para o cara, entendeu? É um exemplo simples, claro. Nós estamos falando de regeneração num processo muito, 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 muito além disso aí. Não é só isso, mas é só para a gente ter uma ideia, né? Uma comparação, né? Uma figura disso aí que a gente está dizendo com respeito a Deus, né? Então, na teologia cristã, para o pessoal entender a diferença entre misericórdia e graça, é algo muito simples, tá? Quando a gente quiser entender isso na nossa vida. Quando a gente fala em graça, a gente está falando em algo que Deus nos dá e que nós não merecemos. Entendeu? Isso é graça. Quando nós falamos em misericórdia, é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Entendeu?
Por quê? Não nos dá aquilo que nós merecemos. Sim, porque o que o homem pecador merece? A morte. A condenação. Não é? A condenação. O salário do pecado não é a morte? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Quando o pecado ele trabalha, o salário dele, o que ele ganha por ter trabalhado na nossa vida é a morte. Exatamente. Então esse é o pago do pecado. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Entendeu? Então Deus fez cair essa condenação em Cristo e não nos deu o que nós merecíamos. Isso é misericórdia. Então graça é quando Deus nos dá o que nós não merecemos, misericórdia é quando Deus não nos dá o que nós merecemos. Certo. Entendeu? Como pecadores. Entendeu? Então essa é uma coisa importante, tá? Muito bem. Olhando para esse versículo, vamos dar uma olhadinha ali, então, voltando aqui para 1 de Pedro, capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou. Então a palavra de Deus diz que por meio das ricas, grandes, né, grandes misericórdias de Deus, ele nos fez nascer de novo. Deus nos regenerou, nos gerou de novo. Você tinha falado no começo sobre o apóstolo Paulo, né? E a visão de Paulo. Olha, preste atenção aqui, porque tem duas passagens que, se você olhar com atenção, você vai ver que os mesmos elementos estão presentes aqui nessas duas passagens de Paulo. Tá? Presta atenção, porque você vai ver os mesmos elementos. A primeira delas está em Tito, capítulo 3, versículos 4 e 5. Os nossos irmãos que vamos acompanhar, eu acho que podem conferir lá. E a segunda está em Efésios, capítulo 2, versículos de 4 a 6. Então, em Tito, o apóstolo Paulo diz o seguinte, vejam só, os elementos estão aqui. Mas quando apareceu a benignidade, lembra que aqui é grego, mas lá para o judeu em hebraico, benignidade e misericórdia são correlatas, entendeu? Tá. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração. Olha só, do novo nascimento. A lavagem do novo nascimento, a purificação do novo nascimento e da renovação do Espírito Santo. Então, aqui em Tito você vê, olha só, a benignidade, a misericórdia, nós que não conseguimos cumprir as obras de justiça, mas segundo a sua misericórdia, ele nos lavou, nos purificou mediante um novo nascimento. A regeneração. Olha a ligação entre a regeneração e as misericórdias. Está aqui em Paulo, tá? E aí, isso segue também em Efésios, capítulo 2, versículos 4 a 6. Diz assim, olha só, aqui ele é mais enfático. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, ele nos vivificou, ou seja, nos deu vida juntamente com Cristo. Ou seja, a nossa vida está ligada à vida de Cristo, certo? A ressurreição, que Pedro está falando. Então, nos vivificou juntamente com Cristo, aí ele diz, entre parênteses, pela graça sois salvos. Sim, pela graça, ele está nos dando o que nós não merecemos. Por quê? Porque diz ele lá, nós ainda estávamos mortos em ofensas. Ofensas contra quem? Ofensas contra Deus, né? E aí ele nos ressuscitou juntamente com ele. Então aqui nessas duas passagens aqui paulinas, uma em Tito, a outra em Efésios, você vê aqui a ênfase nas ricas misericórdias, no novo nascimento e na ligação desse novo nascimento com a ressurreição em Cristo Jesus, conforme nós estamos vendo aqui nesses versículos da primeira epístola de Pedro. Tá? Tio, oi. Com toda essa ligação, parece que é bem... a gente consegue enxergar bem uma doutrina pura aí, né? Assim, é por isso que eu estava te falando no começo, né? Assim, isso aqui são elementos essenciais para a vida cristã. Isso que nós estamos falando aqui são elementos essenciais. E por que é importante a gente lembrar disso aqui? Porque ainda há
na cabeça de muitos cristãos a ideia de se fazer merecer a salvação. Então, vejam só, é diferente a pessoa querer viver uma vida para Deus em santidade, em dedicação, em pureza, como fruto da salvação que Deus operou, mas não como causa. Porque a causa da nossa salvação, o fato de você hoje estar em Cristo, não se deveu ao fato de você ter vivido obras de justiça. Porque você não fez isso. É como se você achasse que Deus, ele computa crédito, né? Porque, veja só, é simples de entender isso. Se Deus salvou você porque você foi uma pessoa justa, Deus era devedor seu, entendeu? Deus está em dívida. Porque aí o seu salário não pode ser a morte. Se você não pecou, se você é um cara santo, o seu salário é a vida eterna. Mas todos pecaram, então o seu salário é a morte, não é a salvação. Mas as ricas misericórdias de Deus, aí sim, entendeu? Mas que Deus é rico em misericórdia, ele alterou essa dinâmica. Essa dinâmica era uma dinâmica eterna, né? Digamos assim, a dinâmica divina, da justiça de Deus. Mas ele alterou essa dinâmica como? Colocando a conta no seu filho Jesus. Entendeu? O seu filho Jesus pagou essa conta. Porque nós não poderíamos. Certo? Então aqui, ó, vamos voltar para o nosso... Oi. Mas se você nega isso e pelas suas obras você acha que você é justificado, parece então que você nega a crucificação, né? Como assim? Eu não entendi. Como é que é? Quando você nega a misericórdia de Deus e acha que por suas obras você é justificado por merecer, vamos dizer assim, você nega a crucificação de Cristo, né? É uma questão, a questão o que você está falando aí é do formalismo religioso ou do legalismo, né? O legalismo é um problema muito grave entre nós, no meio cristão, de forma geral, sabe? O que é o legalismo? É você querer viver segundo as obras da lei, como se você fosse salvo mediante o cumprimento das obras da lei. Certo. Entendeu? Fazer isso, fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que vestir assim, tem que fazer assado, não posso comer isso, não posso beber aquilo, não posso sair para ir não sei aonde, não posso jogar isso, não posso... Sabe aquela coisa? Isso é uma tendência, isso é uma tendência da carne, porque você confiar nas misericórdias e receber a graça de Deus é muito difícil para o homem. O homem precisa estar em Cristo para ele poder descansar nisso. Esse é o verdadeiro sábado, é você descansar nisso. É difícil descansar nisso, entendeu? Então o homem tem uma tendência natural de querer fazer merecer a sua salvação, entende? E isso é um caminho perigoso, né? Então nós temos que separar duas coisas aqui. O cara que quer viver uma vida legalista e fazer merecer a sua salvação, e o cara que quer viver para Deus, para agradar a Deus como fruto da sua salvação. Então ele se incomoda com o pecado, ele se incomoda com o seu pecado, ele se incomoda com as suas imperfeições, ele não está em paz quando ele erra, não está em paz quando ele peca, e ele clama as misericórdias de Deus para viver uma vida em conformidade com os mandamentos de Deus, mediante a graça de Deus. São coisas diferentes, entendeu? Uma é causa, a outra é consequência. Se o indivíduo vive uma vida de legalismo, ele acha que Deus vai pagar o seu legalismo com a salvação. Isso não é bíblico. Não é bíblico. Mas tem muito cristão vivendo assim. É uma dor a gente ver isso, né? Mas existe. A igreja brasileira, ela é extremamente legalista. Entendeu? Na forma como ela vive a vida cristã. E isso por falta de entendimento bíblico, né? Falta de entendimento bíblico. Que é isso que nós estamos tentando ajudar aqui os irmãos, né? Olhando as escrituras, tá certo? Muito bem. Olhando aqui o versículo, então, eu queria convidar os irmãos para voltarem a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ele diz assim, então, que nós fomos salvos segundo
a grande misericórdia de Deus Pai, que nos fez nascer de novo, tá? Agora a questão é, para que Deus nos fez nascer de novo? Então você vê que tem um propósito, né? É o que a gente chamaria de uma natureza teleológica. Existe um propósito porque Deus nos fez nascer de novo. Na verdade não existe um, existem dois. Existem dois propósitos aqui quando você olha Pedro. Primeiro deles, né? Ele nos fez nascer, ou nos regenerou, em primeiro lugar, para uma viva esperança. Ele nos fez nascer em Cristo Jesus para nós nutrirmos e vivermos segundo uma viva esperança. Em segundo lugar, Deus nos fez nascer de novo em Cristo Jesus. Aliás, deixa eu voltar aqui a primeira, tá? Ele nos fez nascer de novo para uma viva esperança que é segundo a ressurreição de Jesus Cristo. Porque aonde está a nossa esperança? A esperança que não morre, a viva esperança é a esperança que não morre. É a esperança que está atrelada ao milagre da ressurreição. Entendeu? Então, essa viva esperança é uma esperança que não falha, por causa disso que fala viva, né? É que não morre, é a esperança que não morre, entendeu? E a viva não esperança se deteriora. Também, tá. E a viva esperança também é uma forma de você testemunhar algo que é concreto para a salvação do homem, que reflete na ressurreição de Cristo dentre os mortos, né? Então é uma forma de você testemunhar também, que existe no mundo uma esperança que não se acaba, né? As pessoas têm fundamentado esperança em muitas outras coisas, entendeu? Você perguntar para uma pessoa que não está em Cristo, você tem esperança? Muitos vão dizer para você, eu tenho uma esperança que um dia aconteça isso, que vai acontecer aquilo e tal. Essas são esperanças que morrem, entendeu? São esperanças suscetíveis a morrer a qualquer momento. Mas aquele que está em Cristo, que foi regenerado segundo as suas muitas misericórdias, como diz Pedro, nasceu de novo, foi gerado novamente pelas misericórdias de Deus Pai. Ele foi feito assim para manter uma esperança que não morre. Ele nasceu de novo para manter uma esperança viva, uma esperança que não morre, porque Jesus venceu a morte. Esse é o sentido que está aqui. Certo. Entendeu? O sentido aqui é isso. Olha para o texto para você ver. Aqui, ó. O Deus a quem nós bendizemos, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele teve tanta misericórdia. Eu estou transliterando o texto, tá? Eu estou traduzindo de uma forma assim. Esse Deus a quem nós bendizemos, que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem muita misericórdia, ele nos gerou de novo com o propósito de nós termos uma esperança que não morre. E a esperança que não morre, ela é assim viva, porque ela está alicerçada na vitória de Cristo sobre a morte, na ressurreição de Jesus Cristo. Entendeu? Então, o primeiro propósito do novo nascimento, ou da regeneração, é nós termos uma viva esperança. Quando a gente pensa em esperança, né, o judeu pensava em esperança, isso também serve para o Novo Testamento, né? Esse termo elpis, que é o termo grego para esperança, significa uma expectativa feliz sobre um bem que está no futuro. Entendeu? Quando você nutre uma expectativa, uma boa expectativa, sobre um bem que ainda não chegou. É um bem que está no futuro. Ô tio, a palavra expectação que está na Bíblia também, ela resume isso ou não tem nada a ver com isso? Seria uma boa expectação, uma expectação positiva sobre um bem futuro, tá? Isso é esperança, entendeu? Então, o crente entende, aquele que foi regenerado por Deus, ele entende que a nossa esperança, ela está somente em Deus por meio da ressurreição ou da vitória de Cristo sobre a morte, tá certo? E aí, então, eu queria mostrar para vocês aqui uma passagem. De novo, a gente pode recorrer a Pedro, um pouquinho mais além nessa epístola. Ele próprio reforça essa ideia, dizendo assim, olha,
nos versículos 20 e 21, aí nesse capítulo, versículo 20 e 21. Cristo está no versículo anterior, né? Estou aplicando aqui no versículo para fazer sentido. Cristo, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos, por amor de vós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, olha que a ideia de novo, de ressurreição, e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Por que a nossa fé e esperança estão em Deus? Porque Deus, pela sua misericórdia, nos concedeu Cristo, que já estava previsto desde antes da fundação do mundo, e o ressuscitou dentre os mortos. Tá? Então, olhando o texto, nós temos aí, em primeiro lugar, qual o objetivo, né, desse novo nascimento? Como você vê em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ele nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo. E logo a seguir, você encontra aí no versículo 4, você encontra Pedro dizendo assim, e para uma herança celestial, né? Uma herança, olha as características aqui, são características de algo celestial, né? Uma herança incorruptível, imaculada, imarcessível, guardada ou reservada no céu para vós, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Então, que herança é essa? Então, note só a razão por que nós somos salvos. Que herança é essa? Conceito no Novo Testamento, geralmente herança aparece, salvo uma ou outra passagem, a herança aparece num sentido figurado, sabe? Geralmente não trata muito de herança no sentido literal. No Velho Testamento você tem várias ocasiões em que aparece ali um personagem morrendo, passando a sua herança para outro. No Novo Testamento tem muita situação de herança aplicada à vida eterna, aplicada a bens espirituais. Então veja aqui de novo Paulo. Vamos pegar Paulo de novo, complementando o que Pedro está dizendo. De novo em Tito, tá? Tito 3, versículos 4 e 5. Quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, ou seja, o amor de Deus não é resultado da nossa justiça, mas segundo a sua misericórdia, o amor de Deus é resultado da sua misericórdia para conosco, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ele nos fez puros por meio de uma nova vida, tá? Nos regenerou. A renovação do Espírito Santo que abundantemente ele derramou sobre nós por Cristo, Jesus Cristo, nosso Salvador. Para quê? Sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros. Segundo a esperança da vida eterna. Olha só, todos os elementos estão aqui, ó. Misericórdia, regeneração, herança, herdeiros, esperança. Tá tudo aqui, não tá? Tá tudo aqui. Sim. Então, nós fomos feitos herdeiros. Agora, como fomos feitos herdeiros? Você concorda que hoje em dia o conceito legal, os aspectos legais envolvendo a herança são muito diferentes, porque hoje, por exemplo, você pode ter um pai ou um responsável que deixa a herança em vida, né? Isso pode acontecer, certo? O cara deixa a herança em vida e aí distribui a herança. Em geral, no passado não era assim. Quando você era feito herdeiro, em Israel, por exemplo, o cara tinha que ser filho, né? Ou tinha que ser feito filho. E aí, quando alguém morria, então havia ali um testamento que dava direito à herança. Então envolvia a morte, né? Geralmente a herança era do primogênito, né? No Israel, era assim, né? Já em Roma já não era, isso mudava de cultura, a cultura. Então, no nosso caso, como é que isso funciona, né? A Bíblia fala que nós fomos feitos filhos
pelo Espírito da adoção. O Espírito mediante o qual nós clamamos Abba, Pai. Você já viu essa passagem, né? Esse Abba, Pai, ele é, assim, é uma expressão de criança que tem intimidade com o Pai. Então, nós recebemos o Espírito da adoção. O Espírito Santo é o Espírito da adoção. Então, nós não vamos ler aqui por tempo, na questão de tempo. Romanos 8, 14 a 17. Efésios 1, de 4 a 14, tá? Você vai ver que nós fomos regenerados espiritualmente, nós não voltamos para o ventre da nossa mãe, não nascemos de novo segundo a carne, nós fomos feitos filhos espiritualmente, sendo adotados como filhos. Recebemos o Espírito da adoção, por meio do qual nós temos intimidade com o Pai, e falamos Abba, Pai. E o Espírito Santo, olha, como fomos feitos filhos, fomos feitos herdeiros, fomos tornados herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Sabe? Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E o Espírito Santo, o apóstolo Paulo fala, Efésios capítulo 1, versículos 11, 13 e 14. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Entendeu? A herança está nos céus, nós estamos aqui. Então, existe um penhor aqui. O penhor que está aqui, antes de nós recebermos a herança, é o Espírito Santo. Então, tio, parece que não é uma obra estática, né? Para você ser herdeiro e para você ter a renovação do Espírito, é algo porque às vezes o crente acha que ele ganhou e tá tudo bem e nada se renova, né? Mas nesse caso a gente tem que colocar que essa renovação do Espírito e a herança do Espírito é algo para você viver, né? É algo para você se renovar, né? Um termo que aparece nas Escrituras sobre a salvação é desenvolver a salvação. Tá. Nós desenvolvemos a nossa salvação por meio desse aperfeiçoamento que nós experimentamos na vida com Deus, né? Esse crescimento em direção à estatura do varão perfeito que Paulo fala, entendeu? Sim. Essa herança que está reservada nos céus para nós, e que Pedro fala, ela é a própria entrada no reino de Deus. Porque se você olhar, por exemplo, Mateus, capítulo 25, ele fala que os justos herdarão o reino, não é? Por exemplo, veja aí, Mateus 25, 34, Jesus diz assim, ó, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, essa riqueza toda, você pode resumir essa herança toda numa palavra só, é o reino que está preparado, isso é uma herança. E as características desse reino, dessa herança, são totalmente celestiais, porque não existe nada na Terra que se compare às qualidades dessa herança. Não tem nenhum tesouro, né? Você pode dizer assim, bom, o ouro não se corrompe, né? O ouro, pois é, mas mas podem roubar, né? Você tem ouro, o ouro não enferruja, o ouro não desgasta, mas alguém pode tomar de você, né? Porque por mais que você guarde, nenhuma segurança é plena aqui na Terra, certo? Então sempre tem um problema aqui. Ô, tio, Oi. Quando Jesus fala muitas vezes o reino dos céus, para você ele está sempre se referindo ao céu mesmo ou o reino dos céus aqui na Terra? O reino dos céus começa aqui, no sentido de que a igreja, ela já é uma emissora de sinais do reino dos céus. Entendeu? Só que enquanto a gente vive em carne, a gente vive em corrupção. Lembrando que corrupção na Bíblia significa inclinação para a morte, entendeu? Nós brasileiros pensamos que corrupção é roubar dinheiros, ou roubar dinheiro do Estado, desviar dinheiro. Não, corrupção não é isso. Isso é uma expressão de desonestidade que a gente chama de corrupção.
Na Bíblia, o termo corrupção significa inclinação para a morte. Nós nos corrompemos todos os dias. O nosso homem, como Paulo fala, o nosso homem exterior se corrompe a cada dia. O que ele quer dizer com isso? O nosso homem físico está envelhecendo, está se corrompendo, a carne está morrendo, entendeu? É nesse sentido. A corrupção é isso. Quando o indivíduo morre, ele vê a corrupção porque o corpo dele se deteriora, se corrompe, entendeu? Vira pó, vira cinza, né? Então, o sentido da Bíblia de corrupção é morte, é inclinação para a morte, tá? Então, o reino dos céus começa aqui porque o Rei Jesus está entre nós. Então, o Rei do reino está entre nós, entendeu? Por meio do seu Espírito Santo. Então, os sinais do reino já começaram. As evidências do reino já começaram. Só que ainda ele não está manifesto na sua plenitude. O rei já está sentado no trono, porque quando Jesus subiu aos céus, ele foi entronizado. Certo? Ele foi entronizado. Ele está assentado à destra do Pai. O que significa isso? Estar assentado à destra, isso é uma linguagem política. Isso é uma linguagem de rei, de monarquia. Entendeu? Então, ele se assentou no trono. Imagina aquela ideia, aquela figura do rei, do monarca, do imperador, sentado no trono. Aquela imagem, essa imagem bíblica. O Senhor Jesus subiu, diz a Bíblia, acima de toda potestade, de todo poder, né, de todo principado, ou seja, de todos os demais poderes políticos, humanos e espirituais, e ele se assentou no trono para governar todas as coisas. Então, o reino já é um fato. Só que na nossa cronologia, ele ainda não aconteceu na história, na sua plenitude. Entendeu? É o que a gente chama de teologia do já e do ainda não. É a teologia do já e do ainda não, entendeu? As duas coisas. Porque para nós, aquele versículo nós conhecemos em parte, um dia veremos face a face, né? Isso. Porque assim. É Coríntios, né? Isso. Quando o reino estiver implementado, os seus súditos não verão a morte. Entendeu? Não haverá lágrimas. Ô, tio, a hora que eu fecho o microfone, que não dá para ouvir ruído, não, né? Porque a Graça está me chamando aqui. Não, mas a hora que eu fecho assim, tranquilo. Tá, fica tranquilo, tá bom? Quais as características dessa herança que está guardada nos céus para nós? Então, isso é muito importante, cara, a gente falar, porque há uma corrente na igreja cristã hoje no Brasil que é marcada pela tal teologia da prosperidade. E essa teologia da prosperidade, ela, de alguma forma, ela quer fazer crer que Deus tem a obrigação de nos dar tesouro aqui na terra. Entendeu? Então o cara acha que ele tem direito a ser um cara com abastança, com dinheiro, com bens, com vida plena financeira. Então, isso, muita gente abraçou essa teologia, mas ela não é verdadeira. Entendeu? Porque uma coisa é Deus guardar você, né? E nos tempos difíceis. Outra coisa é você achar que você tem direito divino de ter dinheiro. Então, isso não faz o menor sentido. O tesouro que está guardado para nós está guardado no céu. Esse sim. A nossa tio, parece que é muito cruel isso, né? Porque a pessoa fica frustrada, né? Então, isso gera muito problema, né? Muita parece uma crueldade, E sobretudo, ela dá uma falsa noção das promessas de Deus para nós, entendeu? Então, o tesouro que Deus... Eu acredito nessa prosperidade celestial, eu acredito. Isso aí é bíblico, tá aqui, entendeu? É uma vida abundante, né? Tem muitos homens de Deus que passaram dificuldades imensas na Bíblia, na vida. Na Bíblia também, mas aqui também, você conhece missionários no mundo todo que passaram lutas terríveis. Como é que você vai justificar uma teologia da prosperidade para uma pessoa que foi presa num regime totalitário, entendeu? E passou 14 anos numa prisão comunista. Como é que você vai falar de prosperidade para um cara desse?
Não, a pessoa que vive na prosperidade, ela tem justificativa para tudo, né? Ela, então, mas isso ela pode até falar que o cara tá pecando, né? Isso é um assinte, né? Isso é assintoso. Você pegar um indivíduo, eu vou falar de um cara aqui, vai, me vem à mente aqui um cara, né? Um pastor romeno, chamado Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand. Esse cara escreveu um livro chamado Torturado por Amor a Cristo, né? Ele fundou uma missão chamada Voz dos Mártires. Esse cara era comunista na Romênia, e ele se converteu logo depois que a Romênia foi abarcada pela União Soviética, depois da Segunda Guerra Mundial, e ele e a esposa foram presos. Esse cara ficou 14 anos preso numa prisão comunista, entendeu? Dando testemunho do evangelho, levando pessoas a Cristo, inclusive até guardas. Era a prisão mais terrível que tinha no regime comunista. Foi considerada a prisão mais devastadora, porque as 3 fases de lavagem cerebral da prisão, era uma prisão na Romênia, chamada prisão de Pitești. Essa prisão, cara, tinha 3 fases de lavagem cerebral. A terceira chegava a fazer com que os caras blasfemassem contra tudo que era sagrado para eles. Entendeu? Esse cara resistiu a tudo isso. Ele pregou ao evangelho, cara, ele ficou 3 anos em solitária. Você pode imaginar o que é um cara numa cela com as paredes pintadas de preto. 3 anos em solitária, cara. Quando ele foi posto numa área ali, ele quase ficou cego. Ele não aguentava a luz externa. Ele pregava por código Morse com a caneca batendo na parede. Então, como é que você vai falar de prosperidade para um cara desse? Aí ele sai da prisão e ele prega o evangelho no mundo todo. E o testemunho dele leva milhões de pessoas à fé cristã. Você vai ter coragem de falar que você quer ganhar dinheiro em Jesus com uma pessoa dessa? Ou que você tem muito fé com uma pessoa dessa? Entendeu? Isso é um absurdo, cara. Isso é absurdo. Uma pessoa que faz uma coisa dessa, ela tá escarnecendo de Deus, cara. Entendeu? Paulo fala, se ele espera Jesus para as coisas desse mundo, ele é o mais miserável das criaturas. É o mais indigno dos homens. Então, assim, nunca você pode estabelecer comparação do indivíduo que é capaz, do indivíduo que Deus deu a graça dele sofrer por amor de Cristo, sofrer indignidades e se manter fiel, de outro que só quer gozar o bem bom da vida. Não tem cabimento isso, é incomparável, não tem comparação uma coisa com a outra. Certo? E aí, para a gente terminar, quais as características da herança que Pedro fala lá? A herança que é uma das razões porque nós fomos regenerados. Lembre-se aí, a primeira é para a viva esperança, a segunda é para a herança. Tá? Essa esperança para a qual nós fomos regenerados, em primeiro lugar, ela é incorruptível, ou seja, ela não degenera como quem morre. Ela não tende para a morte. Ela não tende para a decadência, a decomposição. Entendeu? Ela não é tocada pela morte. Essa palavra grega aftartos é a palavra que significa assim, ela é isenta desse estado de degeneração. Ou seja, ela é eterna. Ela é eterna, entendeu? Então, ela é aftartos, ela é incorruptível, não morre. Tá? Segundo lugar, ela é amiantos, ou seja, ela é incontaminável. Ela é incontaminável, ela é pura. A palavra amiantos, da onde vem o termo português amianto? O amianto é isso, essa palavra que, essa substância com a qual a gente fazia as telhas, que agora está proibida, né? Porque é tóxica, né? O amianto é do grego amiantos, né? O amiantos era uma coisa que permanecia pura e limpa, em estado de pureza. Não era penetrada pela sujeira, pelo mal, impermeável ao mal. Assim é a nossa herança, entendeu? O que você conhece aqui na nossa existência que é assim, né? Impenetrável pela impureza, né? Não tem, até o ouro tem impureza. Os caras têm que botar no fogo, né? Botar o ouro no fogo, aquela temperatura tá para separar a impureza do puro, não é? É assim, os metais preciosos são assim, porque tem contaminação aqui embaixo. Então, tudo que é desse mundo, ele é incorruptível, não tem nada nesse mundo. Tudo que é desse mundo é corruptível, né?
Então, olha só, ela aqui no original grego tem uma rima, sabe? Tem uma rima. Então, ela é aftartos, ela é incorruptível, ela é amiantos, é incontaminável, e ela não murcha, ela é amarantos. Ela é imarcessível. Essa palavra que aparece aí é uma palavra que muitas pessoas... Eu nunca tinha visto essa palavra antes de ler na Bíblia. Imarcessível. O que é imarcessível? É uma herança que não murcha. Ela não perde o viço. A ideia aqui é exatamente daquela flor. Imagina assim, você tem uma flor linda, mas aquele viço, aquele vigor, dura um certo tempo, certo? Daqui a pouco você vê a flor, tá? Por quê? Porque essa flor é marcessível. É o Salmo de Moisés, né? Oi? É o Salmo de Moisés, né? Qual? O Salmo 90. Que fala que a erva ela se seca, né? O homem se vai. A glória do homem é assim, é como a erva, né? Que nasce de manhã, de tarde, já, entendeu? Com o sol, ela já perde o vigor e morre, né? Então, sugere assim, é algo que não perde a beleza e que não se deteriora pela ação do tempo, né? E para a gente terminar, veja só que interessante, por isso que eu li a primeira parte do versículo 5, porque ao mesmo tempo em que o tesouro está guardado nos céus para nós estamos guardados aqui na terra para esse tesouro mediante a fé. Entendeu? Tem um jogo aqui. Deus guarda para nós, ou reserva, a ideia aqui é de guardar. Tá? Imagina algo que está assim, a 7 chaves, com uma empresa de segurança, todo mundo armado, Você já viu como é que são os regimes de... Você já viu como é que são aqueles sistemas de segurança nos museus? Eu visitei o Museu de Londres, né? E tem lá um setor que é o setor das coroas, né? Dos reis, né? E das rainhas. Pô, cara, é um valor, né? Um valor assim inestimável, né? Aquelas coroas repletas de diamante, de rubi, sabe, cara? Coroa, tem uma lá que veio da Índia, meu. Então, cara, quando termina o horário de visita, os caras fecham aquelas portas, cara, que tem, sei lá, mais de palmo de espessura, com uns trincos desse tamanho assim, cara, sabe? E com câmera, com laser, com guarda lá fora, com monitoramento, com cara armado. Não pode nem imaginar alguém entrar lá, cara. E você vê filmes, né, do tipo Missão Impossível, do cara assim espetacular, que conseguiu vazar, né, cara, o sistema de segurança. Então, imagina essa situação. O nosso tesouro está guardado num lugar que, segundo Jesus, ladrão não rouba. Ladrão não rouba. Esse tesouro aí, que tem essas características, ladrão não rouba, não entra. Não tem cara da Missão Impossível que vai conseguir lançar a mão. O diabo não consegue lançar a mão, porque esse tesouro está guardado. Se o tesouro está guardado para nós nos céus, Pedro diz, nos céus, não é tesouro aqui. Aqui a gente labuta, Deus tem misericórdia, dá saúde para a gente trabalhar, aí você trabalha, daqui a pouco vem uma intempérie, pode levar tudo, aí você trabalha de novo, ganha de novo, depois perde, depois ganha, depois perde. Lá não. Lá o tesouro está guardado nos céus. E nós aqui, diz o começo do versículo 5, nós estamos guardados por Deus mediante a fé para esse tesouro. E isso é um ponto que nós vamos deixar em aberto para os irmãos refletirem, porque essa é uma outra questão que também fustiga a cabeça do crente brasileiro muito, que é a questão de perder a salvação. O crente brasileiro vive... geralmente, o crente que tem essa visão muito superficial das Escrituras, assim, toda hora ele está assustado com perder a salvação, porque ele não tem... Parece que tem um sentimento de culpa, né, que às vezes até a religiosidade dele prega isso também, né? Exatamente. Então ele não tem a ideia de que Deus é o responsável pela salvação dele. E ele está guardado. Ele é guardado pelo poder de Deus por meio da fé.
E lembre-se que a fé também é dom de Deus, né? Então você vê que nós não temos virtude nenhuma aqui. A obra é toda de Deus, né? Mas nós estamos guardados para um tesouro que está guardado para nós. E isso é muito interessante, Rodrigo. Nesses tempos agora de muita incerteza, muita insegurança, as pessoas têm medo, as pessoas estão inseguras. Quando a gente olha para o Evangelho, olha para a obra de Deus, a gente é chamado de novo à confiança. É chamado de novo a descansar em Deus. Sabe? É chamado para o sábado de Deus, descansar em Cristo. Entendeu? Pois é. Então, essa é a palavra que nós temos hoje aí para os nossos queridos irmãos, né? Para eles meditarem um pouco e, se puderem, até reler. Eles puderem reler. E se alguém, até depois você pode conversar com eles, se alguém tiver alguma questão especificamente sobre esse texto aí, né? Não questões abertas em geral, porque daí não ficaria muito amplo, né? Mas se algum irmão tiver alguma questão sobre esse texto, a gente pode depois se reunir para falar sobre isso, tá? E é 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, e começo do 5. Tá bom? Ô tio, esse tesouro que está no céu, quando você tenta pregar ele para a terra, parece que você desmerece ele, parece que você diminui ele, né? Porque ele não... Você pode... O que você pode ter aqui é uma bendita expectativa dele. E o próprio salmista diz que nenhum coração humano viu, olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram o que Deus tem reservado para os seus. Essa passagem é uma passagem que demonstra que a riqueza e a glória, ela suplanta muito os sofrimentos daqui. Paulo fala, né, que os sofrimentos que a gente tem aqui não são para comparar com a glória. Isso tudo está aludindo ao... peso da glória, ele fala, né? Oi? Um peso da glória excelente. Peso da glória. Ele é incomparavelmente superior. Entendeu? Então, isso, eu creio que essas verdades aqui, bíblicas, são para nós nesses dias de incerteza. São coisas importantes para nós. Resgatarmos os fundamentos. Faz com que a gente descanse mais, né? Que faz com que a gente não seja pego pela culpa, não viva como culpados, né? Mas tenha certeza dessa herança eterna e de ser guardado por Deus pela fé, né? Isso, e pela ordem, lembrando primeiro que nós somos chamados para uma viva esperança. Amém, amém. Tá bom? Então, amém. Deus abençoe vocês todos aí, e a gente fica na expectativa aí mais para frente de se rever. Eu vou deixar em aberto então, para os irmãos que estão ouvindo, qualquer coisa me chamar no WhatsApp ou no Facebook, e aí se tiver alguma dúvida eu dou o contato do senhor para conversar sobre a palavra, né? E a gente podemos fazer uma outra live para a gente só conversar sobre as questões ligadas a essa passagem, né? Tá bom. Vai ser bem objetivo, tá bom? Tá bom, tio. Obrigado, então. Um abraço, em nome do canal Café com a Verdade, a gente agradece mais uma vez a entrevista. Quero pedir desculpa para os irmãos em relação ao ruído, mas a gente já está acertando isso no canal para ficar melhor nossa comunicação, tá? E aí a gente espera o senhor aí numa próxima entrevista, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Amém. Obrigado, viu?